Agradecemos aos palestrantes também. A palavra está à disposição para perguntas. Eu não vou apanhar sozinho. Bom, como se vê a relação do crescimento do adubo orgânico em relação ao químico em conformidade com o sistema biológico? Isso é uma coisa muito interessante. Na verdade, assim, a adubação orgânica ou organomineral, de certa forma, ela está diretamente relacionada com manutenção biológica. Tá? E se fala manutenção biológica, é microbiana. Tá? Por quê? Porque há ali muitos compostos, muitos elementos que são altamente essenciais para nutrição, para manutenção de comunidades microbianas. A resultante disso é equilíbrio nutricional. Você vai utilizar algo em cima de uma recomendação que foi calculada, né? Então, tu tem equilíbrio nutricional, tem equilíbrio na planta, equilíbrio fisiológico e o equilíbrio microbiano no solo. Então, se tu pegares hoje os recordes de produtividade para solo, por exemplo, tu pega os relatórios do SESB lá, tu vai ver que tem coisas em comum entre os que estão lá no topo. Tá? Uma das coisas é o quê? Fertilização organomineral. Todos eles. Por quê? Porque eles entenderam que existe algo ali que tem que ser trabalhado que não vai vir via sais. É isso que foi comentado aqui. Que tem, né? Existem áreas que já permitem um passo a mais, que sai da nutrição organomineral e é simplesmente orgânica mesmo. Tá? Por quê? Porque tem uma caixa nutricional bastante definida no solo, tá? Tu tem elementos que dão suporte para isso, por prazos definidos, e tu tem fonte para isso. Porque tem áreas que poderiam entrar nesse sistema, mas a logística para aplicar o fertilizante orgânico 100% é complicado, porque tu não tem na região, não tem como aplicar, existem vários fatores. Tá? Mas a adubação, digamos assim, organomineral, ela está no topo dessa cadeia, vamos dizer assim, né, para alta produtividade. E é uma fonte de nutrientes muito mais complexa, né, e completa também. Não tem somente, né, essa questão, né, dos 17, digamos que fosse algo, né, mas normalmente nós trabalhamos mais com nitrogênio, né, fósforo e potássio como uma formulação mineral. No momento que tu utiliza uma formulação orgânica, então está levando não somente a questão mineral, também a questão dos nutrientes, mas também está levando a questão dos compostos estruturais e do carbono que vai alimentar os micro-organismos que vão fornecer carbono, nitrogênio e oxigênio para as plantas. Então ela vai estar mais estrutural no solo. Com certeza. Não, e muitas vezes já leva uma carga também de micro-organismos vivos que estão, né, vivos ali naquele fertilizante orgânico, né? Então já está levando também essa carga biológica benéfica, né, para o solo. Tem mais uma pergunta aí. Análise pessoal, física, química, a gente sabe o que fazer. Análise foliar também a gente sabe o que fazer. Agora, análise microbiótica, a gente procura vocês, como é que faz? Bom, eis a questão, né? Então, assim, o que a Marta tinha mostrado ali da questão das enzimas, né? Então, hoje não, há uns 60 anos, o que se usa para trabalhar com diagnóstico da qualidade biológica é basicamente enzimas e algumas proteínas, tá? E com essa onda que tem de bioanálise, que nasceu há uns 5 anos atrás, que deixou a ideia de que enzimas era algo que estava sendo descoberto agora. Na verdade, é um troço muito antigo. E que não existe, né, dá para dizer que não existe como rotina em laboratório, porque não havia demanda. Tá? Então, e só vai ter se tiver a demanda. Então, os produtores têm que ir lá, né, tem que ir nos laboratórios, eu quero fazer análise, né, análise básica, análise completa, mas com a parte biológica. Se houver essa demanda que é entendida como uma certa pressão, vai começar a ter, né, esse trabalho, porque é algo um pouco mais caro.
sabe? Que usa substratos caros, metodologia um pouco mais cara e tudo mais. Hoje, quem que está manejando com isso é laboratórios ou instituições de ensino e pesquisa, né? Então, se tu precisa hoje, tu vai ter que ter um convênio com alguma universidade tal para que eles façam para ti. Em grande escala, provavelmente não vão fazer, né? Mas é a pressão do campo que vai fazer com que amanhã ou depois isso seja rotina. E outra questão também, uma das reclamações que chega, né, até nós, assim, dos produtores que estão atrás dessas análises, é essa questão de não existir uma régua, digamos assim, para a gente comparar. Recebe o laudo, né, com as análises, vem um número lá. Então, assim, se tu não tens como comparar uma área, por exemplo, tu está utilizando um manejo diferenciado e tu queres visualizar se aquilo está tendo um efeito positivo, né, nesse pilar biológico. Então, a análise das enzimas ela é interessante para comparar, sim. Então, chega um laudo para ti, tu vai saber, olha, essa área onde eu não fiz determinado manejo, não utilizei determinada tecnologia, a minha beta-glicosidase está tanto. E aonde eu utilizei, ela está bem maior, né? Então, essas questões, muitas vezes, porque essas análises elas são a memória daquele momento ali no solo, né? Então, assim como tem análise para identificação, né, de como está a atividade micorrízica, que daí é uma outra proteína, mas que é feita de uma forma muito semelhante pelo laboratório. Então, assim, ó, tendo a demanda, né, os laboratórios eles vão fornecer de uma forma mais eficiente assim essas análises, né, para que possa utilizar. Mas concordo muito com o que a Marta falou, né, que muitas vezes a gente tem na nossa, né, nós mesmos podemos fazer essa análise, né, em loco, né, através dessa avaliação, né, da estrutura do solo, se tem agregados com raízes que estão dentro ali, se tem minhoca, se não tem. E outra coisa é aprender a identificar os organismos, tanto os meso quanto os macro-organismos benéficos. Porque muitas vezes a gente vê, assim, chega para nós lá em vidrinhos para a gente identificar que praga é esta. E, gente, não é praga. Então, essa é a primeira coisa, assim, ó, aí é um controle biológico. Assim, ó, não, daí as pessoas já eu quero aplicar porque está tendo uma infestação disso aqui no meu campo. Assim, ó, agradece, porque é um organismo benéfico que está ali, está te ajudando. Então, muitas vezes a gente vê assim, ó, tem asas, está voando, né? É uma praga, e na verdade não é. Então, assim, ó, nós também podemos focar um pouco mais, porque assim como, não sei se vocês têm esse dado, mas que nem nos cursos de agronomia a gente foca toda, né, o nosso olhar para aqueles que causam danos. Então, tanto fungos quanto bactérias, os que causam danos, os fitopatógenos no solo, eles são 8 a 10% de toda a comunidade benéfica que está lá. Então, assim, de 100%, 90% é benéfico e 10% é fitopatógeno. Só que a gente foca o nosso conhecimento, a nossa atenção no ruim. Aí, quando aparece algo de bom, a gente não sabe nem identificar que aquilo é bom, né? Então, isso vale também, né, para a diversidade dos micro-organismos, bactérias e fungos benéficas e fitopatógenos, e também para os insetos maiores. Como os produtores vão saber que esses micro-organismos estão vivos quando eles comprarem esses insumos? Tem alguma coisa que, na prática, possa dar essa certeza? Não, assim, ó, essa questão... Se tu está saindo da biofábrica, né, por exemplo, assim, a gente parte do preço, a gente nunca chegou a analisar um produto que dentro da validade que não estivesse, né, inclusive a gente faz alguns controles de qualidade assim, e tanto fungos quanto bactérias, né, vão estar viáveis se tiver dentro do prazo de validade. E se a pessoa que adquiriu manter, né, o produto, né, em condições adequadas, né, vai estar viável. O que a gente vê muitas vezes assim dos nossos ensaios mesmo, quando mistura isso em calda, ou aplica numa hora que não é a adequada, né, ou utiliza, que nem o Ricardo falou, né, uma pressão muito alta nos bicos, né, do pulverizador, tu acaba rompendo a célula. Então, muitas vezes, assim, ó, o que inviabiliza, né, o bioinsumo, né, a viabilidade dele no campo, são as práticas que nós, enquanto produtores, muitas vezes por não saber que está cometendo um equívoco, né, então é mais essa atenção assim de... Tu quer comentar a questão de qual que é a pressão do pulverizador?
Que depende, bom, que isso é um dos pontos, né? Então a gente vê a questão da própria pressão, tá? Que foi falado agora, que eu já tinha falado. A maioria dos autopropelidos, ele trabalha em torno de 30, 50 e poucos PSI, que é a unidade utilizada. Se tu converteres isso para a atmosfera, que é a unidade utilizada para pressão de membrana, então, e tu converter para PSI, que quando tu chega em torno de 43 a 45 PSI, tu começa a romper célula. Tá? E tem máquinas que vão a 50. Então, quer dizer, a grande maioria está dentro de uma zona legal e tal, mas tem uns que tem que ser observados. Para da tua pergunta ainda, assim, se tem como analisar, tem, desde que tu tenha acesso a um laboratório. Tu vai ter que fazer isso no laboratório. Né? Tu vai ter que fazer isso em placa de Petri, por quê? Porque tem que ser em ambiente controlado. Né? Tu não pode ter outras interferências. A não ser isso, a qualidade ela é assegurada pelo mapa. Né? Então, tem uma análise muito intensa na biofábrica. Né? As biofábricas têm visitas do pessoal do Ministério a cada momento, né? Porque isso é bem sério. Né? E o mapa é muito rigoroso, então, assim, a gente confia plenamente assim, que os produtos que têm o registro, né, eles têm uma eficiência, né, que eles são fiscalizados. Só deixa eu comentar, fazer uma pequena parte. Essa questão a gente tem escutado muito dos produtores, e aí não é às vezes só a questão da indústria e do produtor, mas é quem te fornece o produto. Porque eu já vi de vários produtores, mas quando eu abri, a cauda não estava adequada, tinha... esses dias eu escutei de um produtor que disse assim, parecia um leite coalhado. Exato, aí eu disse para ele, olha, muito dificilmente esse produto saiu assim da indústria. Mas até chegar na tua propriedade, ele tem também, né, quem faz a distribuição. Então, como é um organismo vivo, é toda uma sequência de cuidados, né? Então, o produtor lá na propriedade, mas dificilmente, né, na indústria é muito difícil que saia porque o controle é muito rígido, né? Então, às vezes tem que observar qual é o fornecedor que está te entregando o produto e ver com ele também se ele está tomando esses cuidados devidos ali na hora de manusear, né? E as indústrias estão cada vez mais investindo, né, em melhorias de formulações também, né, para manter mais, né, que consiga aumentar a viabilidade ainda mais, né, do produto, e esse tempo de prateleira, que é algo que muitos estabelecimentos comerciais às vezes têm uma dificuldade de querer pegar o bioinsumo para vender em função desse período de 6 meses, né? Mas é algo assim, a gente confia muito, né, assim, nessa ferramenta, né, desse uso de bioinsumos, e se a gente utiliza de forma correta, né, leva isso para manter viável que aquele esporo daquela bactéria, daquele fungo chegue vivo até o solo, né, a eficiência é praticamente assim, é garantido, né, se tu tiver esses cuidados, né, de realmente ver que tu não está trabalhando com um agrotóxico, tu está trabalhando com um bioinsumo que tem que ter um outro cuidado. Era mais para falar... Olha só a pergunta. Obrigado. Mas a respeito disso mesmo que a Marta tinha colocado agora, que eu sou da UFSM e terminei agora o doutorado, mas o professor Thomas Martin, lá no projeto de pesquisa, e no laboratório a gente fez um projeto justamente isso, pedir para os produtores levarem amostras para nós, né, tanto de produtos comerciais como produtos que fazem na propriedade, né, na multiplicação dos farms, para ver a respeito da qualidade, né, dos produtos. E realmente a gente visualizou assim, muita coisa, tanto no comercial quanto no farm. Só que a gente pegou situações assim, do produto dentro do prazo da validade, 0 de micro-organismos, só que o que acontecia? Certamente não foi da indústria, né, que a gente tinha comentado. Aí vem toda a questão do processo de transporte, de armazenamento, porque foi um produto comercial que a gente pegou numa revenda, né? Então a gente não sabe como estava sendo armazenado aquilo. Então daqui a pouco é só questão de armazenamento e que nós não estamos adquirindo produto de qualidade, né? Então essa é uma preocupação que a gente tem também em relação a isso. Talvez, eu acho que há muita coisa ainda que está faltando de informação nas próprias revendas mesmo, de saber que é um produto vivo e que ele precisa estar armazenado de uma forma adequada para garantir. O grande furo da bala está sempre na distribuição. Então ele vai sair da biofábrica a 4 graus, tá? Que é o armazenamento. Então ele vai rodar
quer chegar na distribuição, na revenda, tá? Então, assim, eu tinha que contar o número de vezes que eu já vi o pessoal da assistência técnica rodando o dia inteiro os braços na caçamba, sabe, no sol. Então, assim, tu tá de brincadeira comigo. Porque pega um troço que é altamente eficiente e em 2 horas tu destrói. Ele recebe o mesmo tratamento do químico, claro. Ele é carregado junto. Aí tá. A Só totalidade colocar um pouquinho, a gente também teria que treinar o produtor e o operador desses produtos. Né? Isso é uma grande dificuldade lá dentro da fazenda, fazer com que o operador entenda que aquele produto tem que trabalhar com. Também seria aplicar o produto sem ter os micro-organismos, porque ele vai estar fazendo uma coisa negativa. Isso aí é outra coisa. O operador lá, muitas vezes, ele não entende que eu tenho que fazer uma aplicação separada de um outro produto. Então, nós fomos bem corajosos. Uma vez a gente pegou os nossos resultados, porque a gente confia muito, né? Assim, e quer que os bioinsumos realmente estejam cada vez mais eficientes e disponíveis. Nós pegamos os nossos resultados, né? Colocando para crescer os fungos, né, nas caudas, tanto de herbicida quanto dos principais inseticidas que são utilizados, que o próprio fabricante indica que seja utilizado o tricoderma na cauda, né, do herbicida. A gente levou os nossos dados e fomos lá e disse assim, gente, o que vocês estão fazendo? Né, dando um tiro no próprio pé, porque nós não temos envolvimento nenhum com nenhuma empresa que comercializa, mas nós somos pesquisadores. Então, assim, o que a gente quer é que as coisas funcionem, que o produtor, se ele investir numa tecnologia, que ele tenha o retorno. Então, a gente foi lá e mostrou, e a partir daquilo ali, eles mudaram a recomendação deles. Então, assim, vocês estão investindo muito dinheiro, muito tempo, recurso, para ter uma cepa altamente eficiente. No momento que vocês recomendam que ela seja aplicada junto com o herbicida, vocês estão acabando, né, com a própria cepa de vocês. Né? Então, assim, são informações que, como você falou, né, então, no momento que a gente tem uma informação, tu tem que compartilhar, né, para conseguir fomentar cada vez mais que o produtor tenha uma alternativa, mas que seja sustentável, né, economicamente e ambientalmente. E pode acabar colocando em descrédito toda a tecnologia, né, inviabilizando, às vezes, uma tecnologia que teria sido positiva, né, para a área e, pelo mau manuseio, ela fica, às vezes, invalidada. Né? Agradecemos, então, a disponibilidade dos nossos palestrantes.